Salve, salve! Eu trouxe uma convidada, Juliana Amora, que é uma mulher muito talentosa, multitarefas. Essa mulher, gente, ela acorda de manhã, ela vai à academia, ela corre, ela cuida do filho. Inclusive, eu falei esses dias para ela que eu adoraria ser filha dela, parece ser bem divertido. Ela cria, vive do talento, é casada e eu trouxe Juliana para contar para gente como foi a história dela de viver do seu próprio talento. E não só viver, né? Identificar primeiro, na essência, o que era o meu talento. Porque por muito tempo eu não valorizava o meu talento. Então, foi um processo de reconexão mesmo. Então, gostaria primeiramente de agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês, com a Ana. É uma honra, né? Porque a gente conheceu na internet, né? Fazendo um projeto junto com uma amiga. Então, sou muito grata. Obrigada mesmo, até pelas palavras. E eu adoraria ser sua mãe. Ah, viu? Deus, a próxima encarnação, a gente já tem candidatos aí. Então, assim, sou muito grata, assim. Conta primeiro pra gente qual é esse talento que você vive disso hoje e... Tá, hoje eu vivo da minha arte, né? Eu sou ilustradora, designer, então, além dessa parte de ser desenhista, eu cuido ali, gerencio a parte de Instagram de algumas pessoas por conta da criatividade, que é mais fácil para mim. Então, eu descobri um outro negócio, mas o meu foco mesmo, eu sou especialista de mapas mentais, faço para grandes experts da internet e é um prazer viver disso, assim. Eu não sinto sono, eu não sinto cansaço, eu adoro criar e, assim, foi o maior encontro comigo mesmo. Eu te conheci, né, gente? Eu conheci a Ju dentro de um projeto que a gente executou para uma amiga, para uma expert. E quando eu conheci a Ju, ela ainda tinha carreira executiva, carreira tradicional, e ela já tinha esse talento que é desenhar. E eu vi a Ju passar por vários momentos de se perguntar: será que realmente eu quero continuar trabalhando no mercado? Será que eu abro mão dessa estabilidade? Como que era o seu trabalho? Nossa, Ana, você falando, eu tô lembrando mesmo, porque quando eu te conheci, de fato, eu trabalhava no corporativo, né, numa empresa, eu era bancária, trabalhei 10 anos no banco. E naquela fase que a gente se conheceu, eu estava nesse processo de me reencontrar. Porque eu trabalhava numa empresa que eu ganhava muito bem pela minha idade. Né? Eu cheguei à consciência que eu estava dentro do 1% da população que ganha mais de R$ 5.000. Né? Cada ano eu recebia um bônus de 30, um pouco mais. Quem são essas pessoas que recebem isso? Eu sei que são poucas. E eu sabia que eu tinha muito para a minha idade. Só que eu não estava mais feliz. Por algum momento ali fez sentido, no momento que eu começo a fazer faculdade, e aí eu tenho a oportunidade de fazer estágio no banco, aí eu vi uma possibilidade de ter um ganho financeiro maior, porque eu era de um estilo de vida, meu pai era mecânico, minha mãe nem faculdade tinha, mas ela era uma pessoa muito desenrolada, minha mãe, para qualquer negócio, ela vende. Nunca faltou nada na minha casa, graças a Deus, mas era uma vida bem simples, assim, não tinha muito glamour. E quando eu entro no banco, eu vejo que eu posso ter esse glamour. E realmente eu tive. Conheci pessoas muito inteligentes, pessoas, assim, com outro estilo de vida, com outra qualificação, então eu aprendi muito ali. Só que ali eu comecei a ver que não fazia mais sentido. Eu fiz um movimento na minha carreira completamente ao contrário das pessoas que é bancária, né? Eu entro num departamento interno, fico 8 anos ali. Só que eu estava cansada de viajar, né? Porque eu gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Aí eu falo, não, eu quero ir para um lugar mais perto da minha casa. Quero ir de bicicleta, eu vou trabalhar de bicicleta e mais perto da minha casa, quero qualidade de vida. Eu consegui, eu fui para uma agência trabalhar como gerente PJ. Mas no mundo da Juliana, que é um mundo diferente, eu achava que eu ia lá para a agência fazer negócios, ouvir o negócio das pessoas, dar consultoria, falar sobre gestão financeira. Não, olha, sua esmaltaria é isso, aquilo, vamos fazer aquilo, tá completamente diferente. Era assim, você chegava lá na agência, 9 horas da manhã, eu já tinha meditado, eu já tinha corrido, já tinha, né, levado a minha energia, não, meu dia vai ser bom. Chegava na agência, a primeira coisa que o gerente falava assim: 1.000 de seguro, 500 de consórcio,
não quero saber, se vira até meio-dia. Eu não sabia vender assim, vender por vender. As pessoas me ensinaram a vender enfiando. Você tem que ter autoridade. Eu falei, o que é autoridade? Compra porque eu sou seu gerente e eu estou mandando. Então, aquilo já não estava mais fazendo sentido. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Era um sentimento muito ruim. Não, assim, hoje eu sei o que é que as pessoas falam. Eu sentia minhas vistas escurecer, faltava ar. Eu queria sair dali. Eu só queria sair correndo. E aí, naquele momento, eu falei, não é possível. Eu não quero isso aqui para mim mais. E foi quando a gente se conheceu. Que aí, a gente conheceu essa amiga em comum, que ela estava me ajudando no processo. E aí, você quer falar alguma coisa? Porque eu vou falando. Conta a sua história. Eu gosto quando você descreve os sentimentos, assim, porque as pessoas se conectam de lá com os sentimentos. Sim. E naquele período, eu estava passando por esse momento de muito estresse, tal. Chegava em casa chorando, falando, não é possível que seja só isso. E, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada, ingrata, porque eu trabalhava numa boa instituição, né? Então, tipo, o que eu tô reclamando, sabe? Assim, vai lá, faz o que as pessoas estão falando. Só que ali ia contra os meus valores, ia contra minha ética. Me ensinaram a falsificar a assinatura. E eu fiz. Eu não dormi uma semana. E eu falei assim, eu vou ser a pior gerente que existe, mas eu não vou fazer isso nunca mais, porque sem dormir eu não vou ficar. E dali eu começo, tipo, não me cobrar tanto pelo resultado ali a qualquer custo e procuro entender o que eu poderia fazer depois dali. Porque a nossa mentalidade de bancário é que, tipo, é só ali, não tem vida lá fora, não tem oportunidade lá fora. Só que eu não aceitava nem isso, porque eu sou uma pessoa inconformada com esses pensamentos, né? E aí, resumindo, né? Numa meditação, eu acordo, assim, não querendo ir trabalhar, e aí eu falei, não é possível. Eu rezei, aí eu falei, eu vou meditar. E na hora que eu meditei, eu me vi Juliana grande, e eu perguntava para a Juliana pequena, o que você quer ser quando você crescer? E aí eu respondia, desenhista. Depois desse dia, eu mandei mensagem para essa amiga, que é a nossa amiga em comum. E aí, eu posso falar o nome dela? Pode. A Leidiana. Sim. E aí a gente combina, Ju, então você vai desenhar todos os dias e você vai me mandar. E aí eu pego o caderno de desenho mesmo, um lápis, e desenhava e mandava, e desenhava e mandava. E aí, dali, nesse mesmo caderno, depois eu podia até ter trago, né? Naquele mesmo caderno eu escrevo que eu ia viver da minha arte, que era isso que eu ia fazer. E assim, comecei a desenhar de novo nas lives de pessoas que a gente admira, tal, que a gente quer aprender. Eu comecei a criar trabalhos, assim, para aprender, para mim. De graça? Não, eu fazia para estudar. Uhum. Porque a minha cabeça, ela funciona com imagem. Então, qualquer coisa que você for falar, eu já vejo desenhos. Então, se eu vejo você, eu já vejo desenho. Né? Tanto é que eu já te desenhei várias vezes. Já. Então, eu fazia isso para um método de estudo meu. Foi isso. Né? E aí eu comecei a compartilhar nas redes sociais e as pessoas começaram a descobrir. Mas respondendo até essa pergunta, eu me reconecto comigo, foi numa meditação onde eu me via pequena. E aí eu perguntava. Tanto é que hoje eu até falo assim, gente, se vocês não sabem o que quer fazer da vida, olha para quando você era criança. Porque tá ali, você só não valoriza. Entendeu? Então, assim, olha para dentro. E, às vezes, assim, eu não valorizava. A minha crença era... quem é que ganha dinheiro com ilustração? Quem é? Você já viu algum artista rico, milionário? Né? Então, essa é a crença. Mas, na verdade, não tem nada a ver com dinheiro. É, de fato, você fazer o que você gosta e estar feliz. Só que essa história não acaba aí, porque nem sempre as histórias são tão simples desse jeito. Você falando me lembrou... Eu acabei de assistir a série do Arnold. E na série do Arnold eu fiquei assim, muito bem impressionada, porque tudo que ele fez foi na base da visualização. Então, ele visualizava antes. E isso é uma coisa que eu vejo muito em você. Você visualiza tanto que você desenha, né? Exatamente. Assim, eu estava até refletindo esses dias, até para outros assuntos, para entender minha cabeça. Porque a minha cabeça, eu escuto duas vozes.
Tem o lado ruim, negativo, como eu tive, por exemplo, no banco, na fase que eu não estava feliz, mas tinha um lado muito mais forte positivo. E aí eu fui entender, dizem que isso é um treino, né? Eu falei assim, mas como é que a gente treina sem saber que isso é um treino? Você entendeu? Porque eu não tinha consciência que isso é treinável, né? Como as pessoas dizem. Você escuta muitas pessoas sendo negativas, né, tal. Como que você treina muito mais o lado positivo do que o negativo? É de mim mesmo, assim, não tem uma conclusão. É eu que nasci assim, entendeu? E aceitar. É um treinamento de mentalidade, né? Acaba que muita gente encara certos fatos, por exemplo, uma criança que foi muito oprimida pelos pais, por exemplo. Algumas pessoas vão reagir de acordo com a mentalidade delas, elas vão reagir mal. Vai ser uma criança, vai ser um adulto com várias complicações. Por outro lado, às vezes a pessoa vai levar aquilo como parte dela e vai ser uma pessoa mais dura, mais resistente, que aguenta pressão, vai conseguir um trabalho que exige essa habilidade. Então, acho que é muito da pessoa, mas eu acredito sim que é muito treinável. E aí, no caso da Juliana, quando ela decidiu, agora eu vou viver da minha arte, o que aconteceu? Eu escolhi. Tipo, eu estava tentando entender até uma frase assim, quem é que você muda de rota, muda de vida, assim, eu vou fazer aquilo. Não, é que eu escolhi viver daquilo. De fato, eu peguei aquilo, eu vou viver disso. Não sei como, não sei aonde, mas eu fui fazendo. E o primeiro princípio que eu entendi de tudo, por eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu comecei a servir. Porque muitas das coisas que às vezes a gente quer criar, quer empreender, a gente, tem o valor do negócio. Só que meu ponto de vista é que a gente tem que começar servindo. As pessoas precisam entender o seu valor. Então, muitos, no início, eu fiz de graça. Mas não foi tipo assim, vou fazer de graça porque ele vai ver meu valor. Não, eu vou fazer de graça. Primeiro, porque eu me identifico com a pessoa, porque eu me identifico com o que ela contribui. Então, tinha uns outros princípios por trás. Às vezes, podia ver um bilionário e falar assim, Ju, eu quero o seu trabalho, mas se eu não me identifico com ele, no sentido dos valores que eu tenho, eu não vou prestar serviço só porque ele está me pagando. Então, o princípio mais forte que eu digo assim para as pessoas que estão buscando, que quer crescer, que quer começa a servir as pessoas, sabe? Que assim é muito doido, é muito automático. As coisas vai chegando para você, sabe? Que a gente não entende, a gente quer já o resultado, né? Mas esse foi o princípio básico. Eu comecei a servir, fiz de graça sim, mas foi porque eu quis. Não foi para mostrar, não foi para me provar para ninguém. Foi porque, de fato, eu queria viver daquilo. Se teria que fazer de graça, eu faria de graça. E quanto tempo durou esse processo? Hoje, nós estamos em 2023. Nós já nos conhecemos há uns 3 anos, né, Ana? Foi 2020. Faz uns 3 anos esse processo. Mas viver disso mesmo vai fazer uns 7 meses, assim, de fato, integralmente, né? Porque quando eu decido criar esses trabalhos e algumas pessoas começaram a me contratar, eu fazia paralelo. Era como se fosse um hobby. Um hobby que eu estava sendo remunerada. Então, que era melhor ainda, né? Tinha o parte da CLT, mas não integralmente. Nesse processo acontece o quê? A maravilha de eu engravidar. Né? Hoje eu falo maravilha, mas aí pode ser um podcast para eu contar essa questão da gravidez. Mas aí eu engravido, aí eu entro em conflito comigo, porque eu sou uma pessoa muito corporativa, assim. Tipo, como vai ser minha carreira? E agora? Não sei o quê. Ainda não enxergava a arte como uma profissão. E aí, na licença maternidade, isso intensificou. Porque eu comecei a criar de novo. As pessoas começaram a me chamar na gestação, assim. Tipo, eu estava de licença, fazendo. Meu filho ficava no sofá ali, bonitinho e tal. E eu desenhando, fazendo as coisas. E aí, acho que a virada de chave foi num evento que eu fui. Eu já tinha voltado da licença maternidade, já fazia um mês. E eu fui nesse evento, fiquei 3 dias. Meu filho tinha 4 meses, por aí. Eu deixei meu marido, né, me apoiou, ficou com ele. E eu fico 3 dias nesse evento.
Não senti fome, não senti cansaço. Fiquei das 9 à meia-noite criando. Que evento? Pode contar o evento? Acho que posso, né? É da Eduz. Foi um evento para um grupo seleto ali de pessoas que trabalham no digital, mentorias. Acho que tinha mais de 200 pessoas nesse evento. Grandes palestrantes ali, como Ivan Moré, teve uns outros mais. E aí eu fiz o mapa desse evento, então, com os insights, todos ilustrados. Eu acho que deu umas 30 páginas. Sério, imagina você ficar 3 dias, das 9 à meia-noite, assim, criando, escrevendo. E ali eu entendi aquela frase que as pessoas falam. Quando você trabalhar com o que você gosta, você não vai sentir que é um trabalho. Aí eu entendi. Aí saio dali e volto para a minha empresa no outro dia. Quando eu volto para a empresa, aí eu olho para o lado, olho para as pessoas, ninguém reage, ninguém fala nada, sabe? Assim, meu chefe nem bom dia me dava. Eu falei assim, não, eu estou no ambiente errado, não é aqui. Quando eu terminei o evento, as pessoas queriam meu contato, sabe? Falando, nossa, que incrível, que demais, quero você no meu evento, vem. Aí eu falei, eu estou no ambiente errado. Aí eu peço para me mandar embora. Aí ele me mandou embora e eu estou aqui vivendo disso e está dando super certo, assim, graças a Deus. Tem ali as agendas, as pessoas me acionam, assim, ainda não está lotada, tá, gente? Para vocês não acharem que estou bombando assim, mas está maravilhoso. Fala um pouquinho dos mapas mentais. O que são esses mapas e como que você chegou nisso? Os mapas, ele é para facilitar o conteúdo. Então, a minha missão é, em 5 minutos, tudo aqui que a gente está falando, por exemplo, na nossa conversa, eu vou pegar os principais pontos e ilustrar de maneira criativa, que te chame a atenção e que você absorva. Porque acho que a maior dificuldade, que era a minha também, por isso que eu uso os mapas, era absorver tanto conteúdo, né? Hoje é muita informação, né? Toda hora você recebe tanto auditiva, visual. Então, como que a gente absorve isso? A gente não absorve. A gente sabe que o cérebro tem uma capacidade. Só que eu acredito, sim, que ele absorve, só que fica no inconsciente. Porque se eu pegar um mapa aqui, a gente criar um mapa, entregar em 5 minutos, vocês vão ler todos os pontos e você vai relembrar. E se você precisar relembrar, você vai buscar ele e em 5 minutos você vai lembrar. Então, essa é a minha missão. De fato, levar a informação de maneira rápida, porque eu quero otimizar seu tempo de maneira criativa. Muito bom. Eu lembro de um desafio que você enfrentou, que foi, na época, precificar esse serviço. E você tinha uma visão de as pessoas não vão querer pagar quanto eu quero cobrar. Como foi? Conta pra gente como que foi precificar e bater o pé e falar, eu vou cobrar isto. Esse tema é muito legal, porque acho que nesse processo, quando a gente está se reconectando, entendendo que se a gente quer mudar de carreira, acho que a primeira coisa que eu entendi é o seu valor. Porque por mais que seja fácil para você, que era na minha cabeça, mas é fácil para mim. Eu faço porque eu amo, que aí tem um sentimento, né? Às vezes, se você me chama, Ju, faz um negócio para mim, um mapa tal, eu vou fazer porque eu amo o que eu faço, né? Me identifico com você, então eu misturava o sentimento com o meu trabalho. E aí, na hora de precificar, eu gerava um conflito. Eu falei, nossa, mas será que se eu cobrar, sei lá, R$2.000 a pessoa vai pagar? Não vai e tal. Eu mesma, às vezes, até desvalorizava. Então, hoje, eu já entendi o meu valor. Eu, né, falo, é tanto, né? Se a pessoa, nossa, tá tudo certo, né? Mas esse é o meu valor. Antes, eu ficava assim, ai, meu Deus, vou fazer um preço para a pessoa fechar comigo. Não. Né? Então, foi um processo, porque realmente eu me desvalorizava ainda, mesmo já trabalhando, e entender que meu trabalho não é para todo mundo. Foi isso. Então, hoje, isso já está mais equilibrado. Ju, qual que é a dificuldade de você sair de uma carreira certa para uma carreira incerta em questão de ganhos? E ainda por cima, depois de ter um bebê. Desculpa. Olha, eu acho que é desafiante. Mas eu posso dizer que eu acho que tem mais pessoas que passam por um desafio maior do que o meu. Porque, querendo ou não, existia isso, eu ganhava super bem, né? E aí eu avaliava, você é doida? Você vai sair de um lugar que você tinha uma receita recorrente, né? E, tipo, tava ali, tava doente ou não, você recebia, para viver algo que você não conseguia ver perspectiva financeira, né? Uma previsão. Só que eu tenho uma coisa que eu acredito muito em mim.
Eu não sinto medo, Ana. Eu não tenho esse sentimento de medo. Eu falo, mas você não tem medo? Não tenho medo. Que eu falo a pergunta que a nossa amiga fala, o que pior pode acontecer? Eu passar fome. E aí eu pensei esses dias, nem isso, porque se eu tivesse que pedir comida, eu tenho a casa da minha avó, a casa da minha tia, posso até ir na sua casa. Então, nem isso é o pior que poderia acontecer, né? Mas, assim, o desafio foi mais um conflito meu de, tipo, não ter o meu estilo de vida. Mas aí, como eu já tinha começado a entender que eu não queria mais, eu faço um processo de, tipo, não gastar tanto, tal, tentar fazer uma reserva, aquilo que eles sempre orientam, tal. Não foi muito, mas eu fiz um pouquinho. Então, assim, o meu maior desafio foi, de fato, a não ter essa previsibilidade. Mas eu assumi o risco. Porque eu ouvi uma frase do Flávio Augusto que ele falava, se você arrisca, você pode perder. Mas se você arriscar, você pode vencer muito. Então, tipo, eu fui nessa analogia. Tipo, eu posso perder, beleza. Mas eu também posso ganhar muito. Então, eu segui esse racional, assim. Não foi um desafio, assim. Acho que a gente não pode ter medo. Porque aí o medo vai te paralisar. E se tiver com medo? Vai com medo mesmo? Entendeu? E aí juntou que eu engravidei. Aí mesmo assim eu fiquei pensando, putz, e agora? Eu tenho um filho, não vou ter convênio. Mas eu não entro no campo do medo. Nunca. Até na vez que eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça, colocar um dreno na cabeça, nem naquele dia eu tive medo, assim, porque eu acho que eu tenho uma fé muito grande, assim, por Deus, assim. Acho que ele não nos ampara. Vai ter desafios para a gente aprender, mas se você tem fé, não tem como, assim, você não vai ficar abandonado, assim, no mundo. Confiança inabalável. Em Deus, né? Que sabe que, tipo, vai ter, não tem como. Vai ter desafios, mas você tem que ter fé. Tenha fé, acredita em você, que vai dar certo, entendeu? E não é só porque, tô falando, blá, blá, blá. Não, gente. É ter fé. Juliana, conte para nós como é gerenciar a vida de mãe, trabalho, que é um trabalho de empreendedora, que você precisa se divulgar, você precisa vender, entregar, e ainda tem a sua casa. Como é que você administra isso tudo? Olha, eu falo que hoje está sendo a desafio atual. Total. Porque você administrar seu tempo. E assim, antes eu acordava, antes do meu filho, eu ia meditar, eu ia ler, eu tinha o meu tempo, tal. Agora não, né? Eu acordo trocando fralda, trocando mamadeira. Aí eu pego meu livro, leio junto com ele agora, mas assim, não deixei de fazer, porque esse ritual matinal para mim é um momento de conexão comigo e com Deus. Então, mesmo que eu estou com meu filho, eu faço ele fazer junto. Mas gerenciar tudo, assim, eu não tenho conseguido. Eu vou ser bem transparente. Tanto é que eu ainda falei pro meu marido antes de vir, eu falei assim, eu vou, né, fui convidada, mas assim, não vai ter janta, então come fora. Eu tentei deixar pronto, não deu certo. É um pouco de desapegar, que é o que eu estava te falando. Eu queria deixar tudo certinho, filho, né, os conteúdos que eu crio, tudo pronto, filho organizado, casa organizada. Minha casa não está organizada. Inclusive, vai vir uma moça sexta-feira. Eu falo que eu quero ganhar dinheiro para ter uma pessoa para limpar minha casa todo dia e cozinhar para mim. Essa é a minha missão. Você fala assim, Ju, qual que é o sucesso para você? É eu ter condições de pagar uma pessoa para cuidar da minha casa. Porque enquanto eu estou cuidando de casa, estou deixando de ganhar dinheiro. Essa é a minha mentalidade, entendeu? Eu não posso gastar meu tempo cozinhando, nada contra, mas é que eu não gosto. Mas não é uma tarefa fácil, ainda estou administrando. Então, o segredo é desapegar. Desapegar, porque a gente não dá conta de tudo. É uma ilusão a gente achar que é. Uma ilusão. E aí, que é o que eu estava falando esses dias. Você se ilude achando que vai dar conta de tudo, aí você gera um sentimento de frustração. Aí você fica se diminuindo o seu poder pessoal, porque você fala que vai fazer uma coisa, não faz. Aí amanhã não faz. Aí depois você fica se sentindo o quê? Um lixo. Ai, não faço. Ai, eu não dou continuidade. E nós mesmos diminuímos o nosso poder pessoal. Então, tipo, eu desapego. Deu para fazer bem, aí eu falo, parabéns, Juliana. Esses dias, sexta-feira, falei, não, eu tenho que passar um pano na minha casa. Fiz tudo, eu falei, e passei o pano na casa. Eu fiquei super orgulhosa por passar pano na casa. Eu falei que ia fazer, eu fiz.
Mas tem dia que não faz e tá tudo bem, entendeu? Pra não gerar esse sentimento, porque senão vai te atrapalhar na sua vida pessoal, profissional também. Além do trabalho, hoje, você ainda desenha? Hoje desenha só para o trabalho? Hoje tá mais só pro trabalho, assim. Não tenho tido tanto tempo para desenhar como era um processo de meditação, né? Que eu acordava. Hoje tá mais só pro trabalho, assim. Não tenho tido tanto tempo para desenhar como era um processo de meditação, né? Que eu acordava, desenhava, que fazia parte do processo de meditação. Hoje é mais o trabalho mesmo, assim. Às vezes... Porque hoje tem um filho. Então, o tempo que eu tenho, tipo, livre, é quando eu tô com ele. Então, eu procuro não usar, né? Os equipamentos eletrônicos para não despertar ali, né? Não atrapalhar aquele momento, entendeu? Então, hoje a prioridade é o filho, então. Quando eu trabalho, né? Quando tenho o tempo livre, é pro filho. Ju, e como faz para te contratar? Para me contratar? É. Bom, hoje as pessoas... Hoje eu ofereço serviço para grandes experts, assim, do digital. Então, que faz mentoria, infoproduto. Tem curso lives, né, online. Então, as pessoas me convidam para fazer a criação ali. E aí, eu entrego depois de 2 horas. Então, imagina que a gente está aqui, criou o podcast. Depois de 2 horas, eu entrego conteúdo para as pessoas. E me chamam pelo direct, pelo WhatsApp, enfim. Mas eu presto serviço para eventos, mentorias, infoproduto. Conta o seu arroba aí pro pessoal te seguir. Meu arroba é a Juliana Mora. Aí lá vocês vão ver todos os experts que eu já atendi. Inclusive, foi a Ana que me orientou como organizar tudo. Então, tá tudo certinho lá. Tá tudo bonito, harmônico lá. Harmônico, Ana, aí é outra coisa, né? Porque não sobra tempo pra gente. A gente cria pros outros, mas não cria pra gente, né? Então, mas tá melhorando. Ju, e quando você fala em descobrir qual que é o seu talento, você chegou a sistematizar isso? Transformou isso em método? Como que tá? Olha, eu juro que eu fiquei pensando... Às vezes eu encontro muitas pessoas que falam assim, eu não sei o que eu faço, eu não sou boa em nada. Eu não tenho outro caminho, é só isso, a minha vida. E eu não aceito essa... Assim, eu entendo, não julgo, porque eu acho que cada um tem um sentimento, eu entendi isso na vida. E a dor é única, né? Ninguém vai entender a sua dor, mesmo que fale. Mas no meu processo, hoje eu vejo que... Para eu entender e valorizar meu talento, eu tive que resgatar a Juliana na infância. Falar para aquela menina, conversar com ela, para entender o que eu era boa, o que eu sempre falava. Então, foi esse processo de reconexão comigo quando eu era pequena. Então, o que eu falo para as pessoas? Cara, às vezes você não acha nada que você é boa. Pega um caderno, como eu fiz, escreve tudo que você fazia na infância. Até jogar bolinha de gude, bater figurinha, não sei, jogar taco, alguma coisa. E você vai escrevendo. De tudo ali. Vamos imaginar que criou 10, 20 coisas. Seleciona 5 que te desperte, tipo assim, muito sentimento de empolgação, de energia, que, tipo, te dá prazer, tipo... Aí dessas 5 você vai escolher essa única que é, tipo, é o ápice. Que foi o que aconteceu comigo. Pra mim, desenhar, entregar e ver no telão. No telão, né? Se eu ver meu trabalho no telão, é o ápice pra mim. Tipo, ganhei a vida. Mas é no telão. É, no telão. Eu, inclusive, vou ter um telão na minha casa. Só pra passar meus mapas. Precisa pôr um mapa da Ju aqui. Vou colocar um mapa aqui. Mas esse é o ápice. Mas essa é a estratégia que eu acho que dá super certo. Porque você lista tudo que você fazia quando criança. Escolhe aquilo que te desperta, assim, prazer, sensação de felicidade. E vai estar ali. E às vezes você vai ser, tipo, o não óbvio. Deve ser, sei lá, se comunicar. Falar com as pessoas. Né? E aí você vai dizer, que é isso? Eu vou trabalhar com comunicação? As pessoas falavam que eu podia ser comunicadora. Eu falava, não. Né? Enfim, tô falando aqui. Mas é isso. Faz essa lista. Escreve tudo, seus sentimentos e o que você fazia. E escolhe um. E começa servindo as pessoas. Aí você vai encontrar o caminho. Foi assim que eu encontrei. Maravilhosa, adorei. Maravilhosa, né? Tô pensando aqui, o que eu queria ser quando eu era criança? Pensa, Ana. Me conta. Agora eu vou fazer a pergunta. Ana, o que você queria ser quando você era criança? Eu sempre quis ser empresária, dona de várias coisas e... Mas você brincava com algum, tipo assim, sei lá, de escritório? Não sei, algum negócio ali, tipo, você já... Eu brincava muito de... eu montava negócios Tá. e eu era muito mandona. Muito mandona. Todo realmente... mundo tinha que se submeter às minhas regras, porque a brincadeira era minha e eu queria que fosse daquele jeito. Tem vídeos. Mas isso te dava um prazer de, tipo, nossa, é isso que eu quero governar empresas, por exemplo. Era isso? Não tinha uma coisinha assim, costurar, alguma coisa assim? Não? Não. Tá, então tá aí. De fato, você é uma mulher empresária, né? De negócios. Eu gostava de brincar de ser professora também. Ensinar, olha, que é a plataforma, né? Que você gosta de multiplicar, compartilhar, contribuir o seu conhecimento. É uma outra coisa aí. Eu fui professora também, né? É verdade, você foi professora. Fui professora universitária. Mas, assim, era bom, eu gostava de estar ali, de ensinar, de estudar também, que você tem que estudar muito. Foi uma experiência, assim, que expandiu muito os meus contatos. Eu fiquei 2 anos na universidade. Então, a quantidade de gente que eu conheci em 2 anos, acho que nem 5 eu teria conhecido tanta gente. Só que tinha uma parte muito difícil, sabe? A primeira é ficar presa em sala de aula. Então, aqueles horários muito certos, isso me incomoda. É uma coisa que me incomoda.
Eu era muito jovem também, eu não tinha nem 30 anos, então os alunos me testavam muito, sabe? Sim. Era o tempo todo, eles me desafiavam o tempo todo. Então tem que ter uma autoestima, assim, muito, muito boa. Eu acho que, na verdade, eu percebo que talvez seja isso mesmo, talvez não. É isso, eu vejo isso, você de ensinar, só que num outro segmento, que é o que a gente vive hoje. Tipo, o que você fala muito, que seja pro digital, que seja sobre campos energéticos, que você tem muito mais aí pra dar, mas é nem ensinar nesse segmento, assim, sabe? Só que tem uma coisa que a gente tem que eu falei até esses dias, sobre a gente alinhar as expectativas, né? Porque, aí, ó, Olha, um mapa mental. um mapa, no telão não fica bonito? Fica lindo. Não é? Aí, ó, maravilhoso. Olha que maravilha. Vai ter um mapa desse para o pessoal baixar aqui nessa vamos aula? criar, né? Vamos criar. Conta pra gente, o que foi esse mapa? Esse aqui foi uma live que teve da Fundação Conquer, acho que é Conquer, né? Do Flávio Augusto. Não vou Escola lembrar. Conquer. É, a Conquer, que é uma escola de negócios que ele tem. E aí, tava rolando ali a live e eu acabei criando. Aqui eles não me contrataram, de fato, eu assisti e criei, que era assim que eu comecei, né? As pessoas começaram a me contratar fazendo isso, então eu continuo fazendo, quando eu tô com o meu tempo, assim, se tem. Mas é isso, assim. E aí você dá uma resumida aí no... Mas tem vários. Aí teve um que eu fiz aí, que é do Davi, tem um mais recente. Se eu subir. Pode subir. E como é Esse trabalhar aqui. com grandes experts, assim? Genial. O ambiente muda completamente. Sim, a mentalidade. Tanto é que às vezes eu vou em eventos que são extraordinários. Sim, eu saio de lá, tipo, nossa, que eu aprendi com aquela pessoa, tá? Aí quando eu vou em alguns eventos que nem é tão bom, não é que é ruim. Eu entendi que às vezes eu saio e falo, nossa, que horrível. Mas não é que é ruim. É que eu já mudei o meu nível de mentalidade. Aí eu falei, nossa, aí é top. Entendeu? Aí eu parei de falar que é ruim. Não é que é ruim, é que eu entendi que eu tô num nível diferente. Mas esse aqui foi numa imersão 2 dias. Fiquei das 7 à meia-noite, né? Todo mundo vê glamour, trabalhar com o seu negócio, com o que você gosta. Mas tem que ter exposição. Não caiam na ilusão de que trabalhar no digital você vai ter... Eu falei que não tem liberdade de tempo. Existe, sim, a possibilidade de eu estar aqui hoje sem precisar reportar meu chefe. Que sou eu mesmo, no caso. Mas... É um pouco de ilusão, gente, assim. Porque existe a liberdade, mas é tanta coisa pra você criar, né, Ana? Que a gente é própria... Ainda, né? A gente não tem um grupo de pessoas que estão ali criando pra gente. Então, você cria tudo, né? Você paga suas contas, você cria o conteúdo, você organiza o podcast. Então, assim... Tem um lado bom, sim. Liberdade de viver. Que isso eu já me identifico com você. Eu falo assim, aquele ambiente de estar preso. Hoje eu sinto isso, né? Eu já fiz... Vai fazer 7 meses, né, que eu saí. Já fiz 3 entrevistas. Fui aprovada em uma, né? As 2 eu não tive retorno. Entrevista de emprego? De emprego, pra voltar. Porque aí eu pensei no início... Eu tava, assim, ganhando a metade do que eu ganhava. Tipo, nos 3 primeiros meses. Aí eu comecei a reavaliar. Falei, será mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça isso? É uma ilusão que eu tô vivendo? Eu cheguei a me questionar. Falei, será que é ilusão eu querer viver disso? Aí eu falei, vou fazer a entrevista, ué. Não custa nada, vamos ver o que é. Aí eu fiz a entrevista, passei, e aí eu tinha que dar a resposta no dia. E aí eu falei, mano, nesse dia eu lembro que eu fiz jejum. Uns 20 dias, assim, tipo, não jejum um dia inteiro, mas, tipo, eu colocava um propósito. Antes de dormir, eu rezava e falava assim, Deus, eu vou ficar de jejum pra me conectar com você, porque eu quero entender o que eu tenho que escolher. Porque eu não quero escolher, eu quero que você me diga. Eu falava assim pra Deus, eu quero que você me diga, Deus, eu não quero escolher. Me fala, pra onde eu vou, porque quando a gente pede as coisas pra Deus, a gente espera que ele fala, vai pra lá, vai pra cá, né? Mas você tem a liberdade de escolha, né? Mas eu fiz jejum uns 20 dias ali, rezando pra Deus. Falei, Deus, eu não quero escolher, mas eu tive que escolher. Aí eu escolhi o que me faz meu coração vibrar, assim, que foi continuar. E deu certo, assim, às vezes a gente tem que arriscar, que é o que a gente falou, de não sentir medo. Porque é uma escolha. Se você escolheu viver daquilo, eu escutei essa frase hoje. Não tem como dar errado. Agora, se você é uma opção, é diferente. Porque a opção, você vai pra opção 2, não sei. Eu me identifiquei com essa frase. Quando você escolhe viver, aí dá certo. Agora, se é uma opção, mais uma opção, mais uma opção, aí às vezes você vai pra vários caminhos, você vai se perder, assim. Essa história da liberdade, quero falar um pouquinho, liberdade e o livre-arbítrio. Eu sempre fui uma pessoa que lutou pela liberdade. Eu quero ser livre, quero ser independente. Então, eu acho que isso me dá liberdade. A gente tem uma certa liberdade. Concordo também que a liberdade é um pouco ilusória, mas o livre-arbítrio, ele existe. Sim, existe. Igual eu tô aqui... E o livre-arbítrio, ele é só a liberdade de escolha. A gente vai ter que escolher. Não tem jeito. É isso aí. É isso mesmo. Concordo, plenamente. Ju, você quer ter mais filhos? Não. Como assim, Ju? Assim, uma frase que eu escutei. Filhos tapa buraco que você nem sabia que existia. E é verdade. Olha, eu não fui uma mulher que sonhava em casar, ter marido, ter uma família. Nunca fui. E eu sei por quê. Porque meus pais se separaram. Eu tinha 9 anos. Aí tinha um meu irmão de 8 e um de
de 4. E aí, nessa separação, eu tive que assumir a responsabilidade de cuidar deles, porque minha mãe tinha que trabalhar. Então, eu tinha que lavar, passar, levar para a escola, dar comida. Sabe, assim, a responsabilidade eu aprendi muito pequena. Eu não sinto raiva da minha mãe por isso. Inclusive, eu falo que se o mundo acabar, a Juliana não sofre, porque eu sei fazer tudo. Então, mas aí, quando eu começo a namorar e casar, eu entendo que eu vou ter minha liberdade de fazer o que eu quiser, sem responsabilidade, sem alguém mandando em mim, sabe? Porque minha mãe era muito mandona. Assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tinha que colocar comida no prato pra ela. E hoje eu faço pro meu esposo, mas... Comida... comida no prato pra ela e tal. Mas... então, eu nunca sonhei ter uma família. Aí eu conheço meu marido, caso, e também continuo falando que eu não vou ser mãe, que eu não quero ser, né, ter filha, é muita responsabilidade. Eu queria ter minha liberdade. Eu sempre quis fazer, ter, né, essa liberdade. Aí, tanto é que na academia, quando eu trabalhava no banco, tinha uma academia lá dentro. E eu chegava, tipo, 6 horas da manhã pra correr, pra não sei o quê. Aí, às vezes, chegavam as outras moças e falavam assim, nossa, eu quero correr com você. Eu falava, então, vem amanhã, 6 horas da manhã. Aí elas falavam assim pra mim, Ju, não dá, eu tenho que levar minha filha na escola, então só consigo chegar aqui umas 7h30. Aí eu pensava, eu não falava. Por isso que eu não quero ter filho. Porque eu não queria me prender. Eu tinha a visão de que filho era, tipo, algo que eu ia me doar, tipo, a minha vida pro filho e eu não ia ter tempo pra mim. Mas, gente, depois que eu engravido na pandemia, né? Primeiro que eu não ovulava, eu não podia engravidar normal. Se eu quisesse, eu teria que fazer um tratamento. Não é que era impossível, mas o médico falou, ó, se você desejar, você vai ter que fazer um tratamento. Aí eu falei, eu não queria. Tá tudo certo. Só que eu tinha dentro de mim que eu queria deixar um legado. A gente não tem isso? Não, quero deixar um legado. Teve uma época que todo mundo falava, não, vou deixar um legado pro mundo, a gente tem que transformar a vida das pessoas. E eu fiquei com essa neura. Porque esse mundo digital coloca as coisas na sua cabeça que você fica doida. Aí... Essa do legado, eu tava pensando nisso esses dias. Que eu tenho que deixar um legado. Escuta essa história. E a gente se acha tão especial que eu tenho que deixar um legado. Ai, não tem nada disso. Não tem. Aí, o propósito, não, você tem que achar seu propósito. Tudo ilusão. Propósito você não acha, você cria. E muda, tá? Muda. Porque eu já entendi que eu mudo a hora que eu quiser. Eu mudo sempre, inclusive. Não cai na ilusão, tem que achar um propósito. Não, você cria o seu. Aí... Nesse processo, eu fui fazer constelação familiar. Porque eu queria entender uma coisa. Eu sou uma pessoa que muda de ideia toda hora. Você também, né? A gente muda de ideia. A gente muda de ideia. Aí eu queria entender por que eu sou assim. Porque me incomodou. Aí eu entendi que essa parte vem da minha mãe na constelação familiar. E aí essa moça foi e puxou, Ju, você não quer ser mãe? Eu falei, não quero. Ela, mas por quê? Aí eu explico, né? Por causa disso. Eu já entendi que é por conta disso. Tá tudo certo pra mim. Não sinto nenhum sentimento em relação a isso. Aí ela falou assim, Ju, você sabe por que hoje as mulheres... não tem mais desejo de ser mães? Eu falei, não. Aí ela fala, porque nós, mulheres, começamos a ganhar espaço muito forte no mercado corporativo, né? Ter mais espaço, mais valorização. E essa energia é do homem, não é da mulher. A energia da mulher é aquela mulher que cuida da família, da casa, tal. Essa é a energia da mulher. Só que quando nós, mulheres, começamos a entrar no mundo mais corporativo, a gente pega a energia do homem. O homem é competitivo, o homem quer ganhar. E a gente quer competir com quem? Com o homem. E tá tudo certo. Só que a gente não quer mais esse lado familiar. A gente quer o espaço corporativo, né? Reconhecimento. Aí eu falei, faz sentido, porque para mim era muito mais trabalho. Aí ela falou assim, Cintia, sabe qual que é a maior realização de uma avó? Aí eu falei, não. Ver seus bisnetos. Ana, se eu morrer hoje, qual a lembrança que você vai ter de mim? O tutuzinho. O tutuzinho, ou que a Ju que desenhava os mapas. A Ju que desenhava os mapas. Eu achava que isso era um legado. Não é um legado, é uma lembrança. Você vai lembrar e depois vai passar dia, você vai esquecer. O legado a gente deixa nos filhos. É nos filhos que a gente vai passar. Hoje a gente é o que a gente é porque os nossos pais ensinou algumas coisas, algumas crenças e tal, mas nós vamos levar a história deles, né, adiante. Se eu morrer hoje, agora, né, no caso, naquela época, a minha história ia acabar. Eu saí daquele lugar até me emocionando com o sentimento, não, minha história não pode acabar. Eu quero deixar um legado. Aí eu saio dali e falo pro meu marido, a gente vai ter um filho. Aí ele falou, como assim? Aí eu explico, aí ele fala assim, precisou uma pessoa falar isso para você querer ter um filho, né? Porque meu marido sempre desejou. E eu falava assim, então você vai ter que casar com outra pessoa, porque comigo não.
E aí eu falei, tudo na vida tem um momento certo, né? E naquele dia eu paro de dizer que eu não vou ser mais mãe. Mas eu também não vou fazer tratamento, nada disso. Eu simplesmente parei. E eu sempre disse que se eu quisesse engravidar era só eu parar de falar. Depois de uns 3, 4 meses, a Leidiana falou assim pra mim, Ju, você tá diferente. Eu falei, diferente como? Não, você tá diferente, faz teste de gravidez. Tava falando da vida orgástica naquela época. Na época da vida orgástica. Que eu não tava entendendo nada daquele assunto. E aí ela falou assim, não, a vida orgástica. Aí eu já imaginava a parte sexual, né? Vida orgástica, que troço é isso? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas algo ali, sabe, assim, foi um conjunto de eu entender onde que o legado tá, de parar de dizer que eu não quero ser mãe. E ela, inclusive, falou para eu ler aquela Mulheres que Correm com Lobos. Eu nem li, mas ela falou, se você ler, você vai engravidar. Ela falou para mim. E eu não precisei ler, né? Mas deu certo. E, assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não vejo a minha vida sem meu filho. Primeira coisa que eu vejo é acordar falando bom dia, mundão. Um dia ele vai falar essa frase. Ele vai acordar dizendo bom dia, mundão, muita energia e alegria no coração. Já tá quase. Tá quase, tá saindo. Mas é incrível, assim, ser mãe. Tanto é que você queria ser minha filha. Eu queria ser sua filha, não sua mãe. Ai. Talvez o legado seja o nosso inconsciente querendo reproduzir. Nossa, que horror irracional isso. Eu confesso que eu não entendi. Mas é isso, Ana, assim. É muito doideira. Então, por que não ter mais um? Essa é a pergunta. Então, eu penso, assim, às vezes eu penso, vou ter mais um filho. Mas eu tenho uma coisa que eu não soube lidar na gestação, assim. Quando eu descubro que eu tô grávida, eu passo uns 3 meses sem entender, tipo... Eu falei, não é possível eu estar grávida. Porque... Eu não podia engravidar. E como assim? Eu tô grávida, sabe? E eu sou uma pessoa que sempre fui fortinha, né? Sempre fui gordinha. E nessa época eu tava com o meu corpo do jeito que eu gostava. Então, na minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou engordar. Nossa, tipo, eu vou ficar feia. Nossa, eu não vou poder correr. Sabe, assim, naquele momento. Então, eu fico uns 3 meses... Não é que eu não aceitava o filho, a vida, né? Mas eu não aceitava o estado de estar grávida. Então, esse processo do meu corpo foi um conflito para mim. Mas também coloquei muita determinação depois que meu filho nasceu. Eu falei, não, eu vou perder os 32 quilos que eu ganhei. Eu perdi. Tô no caminho. E é por isso que eu não penso ter filho, assim. Pelo meu corpo. Porque muda muito o nosso corpo. E nós, mulheres, nós somos motivadas pelo nosso corpo, eu acho. Pelo menos para mim, sim. É muito importante. A aparência não é tudo. Mas acho que é um dos pilares principais para você fazer as coisas que você quer fazer, assim, pro seu negócio, pra sua casa. Se você não se sentir bem, você não vai fluir nas outras coisas. Eu concordo, a beleza é um pilar da autoconfiança. É, exatamente. Eu tenho que me sentir confiante, sabe? Ju, e você tem esse relacionamento com Deus, assim, que eu admiro muito, e eu acredito que isso faz toda a diferença na sua vida, essa confiança que você conquista, não sei se é a palavra conquista, essa confiança que você tem pela fé. Conta um pouquinho pra gente como que você... Esses dias eu tava falando com as pessoas sobre isso, né? Porque ela me falou assim, nossa, Ju, você tem uma mentalidade tão forte. Aí eu fiquei pensando, será que eu tenho uma mentalidade tão forte? Como que eu construí isso, se é forte que as pessoas olham? Que não foi só uma, foram várias. É que eu não olho desse modo, a minha cabeça ela é simples, é assim... se eu tenho um problema, qual que é a solução? Tipo assim, eu não sofro pelo problema, sabe assim? Eu posso até ficar uns dias ali, mas a minha cabeça ela vai muito para a solução. E muito pela fé, né? E aí eu fui tentar resgatar o meu código para entender isso. E acho que vem muito da minha criação com a minha avó. Minha avó é muito católica. Eu não sigo uma religião hoje, mas eu fui criada ali no catolicismo. Minha avó rezava, meu avô chegava às 7 horas da noite do trabalho, era no terço, no quarto dele, rezando a Bíblia. Então, eu tenho isso muito forte, que a gente pode ter qualquer coisa, mas você tem que rezar, tem que orar. É um princípio que eu tenho. Você tem que cuidar do seu espírito, da sua mente e do seu corpo no sentido físico mesmo, porque alguém vai morrer. Alguém vai precisar de você, ou até você mesmo vai precisar de você, e você precisa estar com esse corpo saudável. E vem muito da fé, assim, todo dia lá. Assim, eu não sou uma pessoa que fica orando muito lá, não. Eu fico lá meus 5 minutos, leio.
acho que tem muito de entender meu sentimento também. A fé tá muito linkada com o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Então, tem vezes que eu tô menos intensa, mais intensa. Acho que eu já tive até mais intensa numa época que eu saía abraçando as árvores. Mas por quê? Quem nunca, Ju? Quem nunca? Porque na natureza, você pega uma energia da natureza, que é surreal. Então, tipo, eu peguei aquela energia, eu fiquei viciada, assim, um tempo, assim. As pessoas achavam que eu era doida, mas eu não ligo pro que os outros falam. Isso é uma coisa legal. Eu não ligo. Não liga. Eu já fui, assim, chamada de Santinha do Paoco, aquela menina positiva, tudo é positivo. Que, aí, de tanto eu ouvir isso, aí eu comecei a achar, será que é um defeito isso? Porque, né? Aí eu falei, não. É uma qualidade, porque tá todo mundo sendo negativo e tem uma positiva, não é que eu tô errada. Eu tenho uma mente diferente. Então, eu começo a entender o mesmo, entendeu? E tá tudo certo. Autoterapia. Eu faço, Ana. É muito louco. Você faz autoterapia? É mesmo? Comigo mesmo, igual eu falei, tem duas vozes. Tem uma falando assim, e eu falo, não, mas olha pra esse lado, não sei o quê. E eu vou sempre... Eu tenho duas vozes, assim, é muito doido, assim, minha cabeça. Tinha que ser estudada. Tem que desenhar o anjinho e o... Vou desenhar, né? Amor e anjinho. Amor e anjinho, amor e diabinho. Vai ficar um falando do lado. Fazer animação, né, Ana? Mas é isso, acho que fé é tudo, assim. Tem que ter fé. Se não tiver fé, você não vai conseguir evoluir. Não importa a religião, tem que ter fé. Então, acabei de falar com a Juliana Amora. Ju, muito obrigada. Foi lindo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Sigam a Ju. Ju. Gratidão, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído, assim, com a minha vida. Eu acho que tem muito disso. A gente tem que inspirar as pessoas com o que a gente viveu, né? Então, gratidão. Ana, foi muito legal. Ai, adorei. Muito bom. Muito top.